Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, Lewandowski na Justiça. A gente vai trazer aqui os acontecimentos de hoje e também, como recordar é viver, alguns acontecimentos do passado. Se você já é fã do Narrativas Antagonista, é só deixar aqui o seu like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade, espero que você goste e que, ao final, resolva se inscrever no canal do Antagonista e também tocar o sininho para não perder nenhuma notificação. Como é que funciona o formato do Narrativas Antagonista? É uma proposta para a gente se treinar a identificar as narrativas que estão aí pela política inviabilizando o debate. Eu trago para vocês, primeiro, os fatos, aí eu vou trazer a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e, em seguida, a minha opinião. E é claro, como todos os dias, eu peço a vocês para deixarem aqui, nos comentários, as opiniões de vocês, porque aí a gente consegue fazer essa troca, consegue dialogar, combinado? Então, bora lá para o fato do dia. No dia de hoje, o presidente Lula fez um anúncio de que o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. É um anúncio que foi feito de uma forma bastante diferente, porque o ministro não se pronunciou, estava lá junto Flávio Dino, que sai da Justiça para ir agora para o Supremo Tribunal Federal, e estava presente também a primeira-dama, Dona Janja, que não se pronunciou também, só o presidente Lula falou. E ele fez um discurso de lá, uns 12 minutos, um discurso curto, que começa falando da questão de como foi esse convite e de que ele sabia que Ricardo Lewandowski tinha compromissos na iniciativa privada. Se você não sabe quais são esses compromissos, é com os irmãos da JF, é com os irmãos Wesley e Joesley Batista. Ele estava sendo ali um consultor dos dois, não poderá mais fazer isso no Supremo Tribunal Federal. Então, é sobre essa questão que o presidente Lula fala, bem daquele jeito dele. Tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele. Conheço a família dele, conheço a mulher dele. E eu achava que ele ia colocar dificuldade dentro para ele. Sempre fala assim, meu amor, vamos viver nossa vida agora. Deixa para lá esse negócio de política. E, graças a Deus, a Yara teve a compreensão de falar para o Lewandowski, eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça desse país. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Você deve ter ouvido por aí, isso é uma coisa que se repete muito, que ninguém recusa convite para ser ministro do STF. E aí o presidente Lula, que gosta sempre de colocar um caos no meio do discurso, foi falar de um fato que ocorreu, na verdade, um advogado muito famoso de Brasília, que 2 vezes negou, não quis ser ministro do STF, Sigmaringa Seixas, mas ele usa isso para, mais uma vez, colocar aquela coisa, veja a qualidade das pessoas que eu indico para a área da justiça. A tônica do discurso de Lula é falar da qualidade técnica dos indicados dele, não só agora. Vamos ver. Não é segredo para ninguém que eu tinha um amigo que já morreu aqui em Brasília, chamado Sigmaringa Seixas, um dos grandes amigos que eu construí na vida, que era um companheiro que eu conheci, sabe, no PSDB. Mas durante todo o processo constituinte, ele só votava junto com a bancada do PT.
Quando foi um dia, nós convencemos o Sigmaringa a vir para o PT. E o Sigmaringa, eu convidei ele 2 vezes para ser ministro da Suprema Corte. É a única pessoa na face do planeta Terra que recusou. Recusou 2 vezes. Ele dizia da forma mais singela possível: presidente, eu não estou preparado para ser ministro da Suprema Corte, por favor, me deixa aqui onde eu estou. E não foi. Enquanto você está cheio de gente, sabe, no mundo dos advogados, brigando para ter um cargo desse, é um cargo importante. Então eu estou feliz porque eu tive muita sorte na minha passagem pelos governos. O meu primeiro ministro da Justiça foi o companheiro Márcio Tomás Bastos, que era uma figura, sabe, da maior respeitabilidade moral. Depois eu tive o companheiro Tarso Genro, que trazia na bagagem a experiência política dele do estado do Rio Grande do Sul. E agora o companheiro Flávio Dino, que aceitou quando eu convidei, não assumiu o Senado e vir para o governo. E prestou um trabalho extraordinário. E agora o Lewandowski. Então, eu quero dizer para vocês que é um dia muito feliz. Quero dizer ao povo brasileiro que ele vai ganhar com essas 2 escalações. Uma na Suprema Corte e a outra na Justiça. E não foi só sobre a justiça que Lula falou. Lula também deu uma aula para a imprensa de como que a imprensa deve analisar pesquisas. Ele fala sobre a área da economia. Na área da economia, as projeções não são favoráveis para o governo Lula. E aí ele estava explicando para a imprensa como é que a imprensa deve falar sobre isso. Sim, teve isso hoje. Eu quero dizer a todas as pessoas que estão aqui da imprensa, quando a gente faz uma análise política e econômica e a gente analisa a pesquisa e a gente analisa que tem uma coisa que está difícil de acontecer, não é para a gente ficar transformando aquela pesquisa na verdade absoluta. A pesquisa existe para que a gente tenha condições de fazer mudança de rumo e fazer as coisas acontecer. Eu não sou um presidente da República que faça um diagnóstico e fico feliz com o diagnóstico. Eu fico feliz quando eu consigo fazer com que o diagnóstico seja colocado em práticas políticas capazes de mudar e melhorar a situação que foi diagnosticada. E eu estou convencido, mas muito convencido, quero dizer para vocês agora, eu vou marcar, Pimenta acho que tirou um dia de descanso agora, 4 dias, quando o Pimenta voltar eu vou marcar um outro café da manhã com a imprensa que eu queria fazer no final do ano, não deu, para discutir temas gerais. E quero dizer para vocês que eu também agora vou diminuir o lançamento de programas, como nós fazemos aqui no Palácio, e vamos fazer o programa conversando com a imprensa. Vamos juntar a imprensa especializada na educação, a imprensa especializada em economia, a imprensa especializada em saúde, a imprensa especializada em transporte, em qualquer assunto, e vamos fazer a apresentação para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso nesse país. A economia vai crescer mais do que os especialistas, sabe, estão dizendo. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo. Se você pegar o que aconteceu esse ano, você vai analisar que em todas as atividades, em todas as áreas do governo tem investido em 2003 o dobro de dinheiro, muitas vezes, do que foi investido nos 4 anos passados. E esse dinheiro ainda não chegou totalmente na ponta. E Ricardo Lewandowski, que é um ministro do STF aposentado, que esteve presente em momentos importantíssimos da história política do Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, ele que conduziu a votação do impeachment de Dilma Rousseff e conseguiu entregar um resultado que não se esperava e que ninguém entendeu muito bem,
que é você promover o impeachment de alguém, mas não cassar os direitos políticos por 8 anos. Vamos ver. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Também foi muito marcada a posição de Ricardo Lewandowski sobre os processos da Lava Jato contra o presidente Lula. Quando foi a votação do habeas corpus no Supremo, não é que Moro mandou prender Lula. Teve o Moro, mas teve o tribunal lá no Paraná também. Depois foi para o STJ. O STJ também mandou prender. E chegou no STF, que também mandou prender. Mas naquela ocasião, Ricardo Lewandowski já se colocou contra. E por isso que eu digo que é um momento grave na história desse tribunal, porque, insisto, o direito de propriedade é elevado a um patamar superior ao direito de liberdade. O Código do Consumidor, que veio a lume também recentemente, em 1990, em seu artigo 42, parágrafo único, diz o seguinte: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Eu pergunto, é possível restituir a liberdade de alguém se houver reforma da sentença condenatória no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, com juros e correção monetária? Não, senhor presidente. A vida e a liberdade não se repõem jamais. É por isso, senhora presidente, que os constituintes, em boa hora, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição vigente, colocaram de forma absolutamente unívoca a seguinte regra: não é princípio, é uma regra. É uma regra. Todos, ou a maioria, pelo menos, dos doutrinadores, dizem que é uma regra. Uma regra é para ser aplicada, não é para ser ponderada. O que diz essa regra? Ninguém será considerado culpado ao ter o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ora, é preciso extrair uma consequência dessa expressão. Então, senhora presidente, por essas razões e outras que eu enuncio no meu voto, e, sobretudo, lamentando que a Corte tenha dado este passo de colocar a liberdade das pessoas num patamar muito inferior ao do direito de propriedade,
eu concluo meu voto concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe foi imposta. Em mais uma votação sobre o presidente Lula, que é essa mais recente agora, logo antes do ministro aposentar, sobre cancelar todas as condenações de Lula. Como você acha que Ricardo Lewandowski votou? Vamos ver. O Ricardo Lewandowski, excelência, tem a palavra. Senhor presidente, eu também peço licença para adiantar o meu voto, porque minha posição é completamente pública e conhecida. Eu a externei naquele voto no HC, onde julgamos a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E eu, inclusive, fiz menção aos embargos de declaração que foram julgados por esse magistrado e que agora foram mencionados pela defesa, em que o próprio magistrado reconhece que aqueles casos que estavam sob julgamento não tinham nada a ver com a Petrobras. Portanto, eu já me manifestei sobre a questão da incompetência, estou perfeitamente à vontade para reiterar o meu voto, acompanho nesse sentido o percussiente, bem fundamentado voto do ministro Edson Fachin, baseado na jurisprudência mais recente da Casa, mas também, senhor presidente, me reservo o direito de discutir o local para onde vamos declinar a competência. Naquele julgamento do HC da suspeição, tal como fez o ministro Alexandre de Moraes, eu fiz menção ao artigo 70 do Código de Processo Penal, que, como Vossa Excelência, inclusive, acaba de dizer, que indica que, preferencialmente, o juízo competente é aquele local onde foi praticado o suposto crime. Mas essa é uma matéria complexa, que inclusive depende do estudo aprofundado de cada processo em particular, mas por hora acompanho o voto do ministro Edson Fachin, cumprimentando-o e pedindo vênia aos que discordaram para assentar a incompetência do juiz da 13ª Vara, ou do juízo da 13ª Vara de Curitiba, para julgar os 4 feitos. É como voto, senhor presidente. Tá aí. Recordar é viver. Trouxemos um pouco dessa história, mas agora Ricardo Lewandowski não está mais no STF, ele está como ministro da Justiça. Enfim, o que você acha disso? Qual que é a sua opinião? Espera aí. Antes da sua opinião e da minha opinião também, vamos para as narrativas? Que alívio ver essa cena que a gente viu hoje, que tem a ver com o poder judiciário, que tem a ver com a justiça brasileira, pela qualidade das pessoas, a qualidade técnica das indicações do presidente Lula é de um contraste absoluto com do bolsonarismo, do fascismo. Porque o fascismo ele indica qualquer desqualificado. Qualquer desqualificado. Era um desqualificado atrás do outro. Até aquele juizeco lá de Curitiba, o Moro, que está aí para ser caçado, agora quem sabe vai, né? Com o Dino no STF, com o Lewandowski agora à frente do Ministério da Justiça, agora esse homem não fica. Agora ele vai ter o que merece. Ricardo Lewandowski, que é alguém da total confiança do presidente Lula, é uma pessoa dura contra o crime, que sabe da responsabilidade do seu cargo, mas que não se excede. Ele não caiu naquela conversinha de querer agradar a opinião pública e entregar o presidente Lula aos leões. Não! Desde o começo ele era consciente de tudo que estava acontecendo, de toda aquela armação. E quem estava certo? Era ele. E aí, a direita, que é misógina, mas tem bancada feminista para atacar o governo Lula, fica se perguntando, ué, não ia ter mulher no Ministério da Justiça? Não ia ter mulher no STF? Pois você viu a foto. Quem estava lá? Janja. Janja é um agente político que conquistou um status muito maior do que STF, do que ministro. A Janja é um dos agentes políticos mais importantes do Brasil. E ela estava lá para provar o quê?
que no governo Lula vai poder ter mulher na justiça, sim. Se essa esquerdalha acha o Moro suspeito, esse Lewandowski que ele enfiou no Ministério da Justiça, ele é o quê? Porque assim, eles acham o Moro suspeito porque o Moro foi para o governo Bolsonaro. Mas o Moro traiu o Bolsonaro. Vamos lembrar bem. Né? Também não vão passar a mão na cabeça. O Moro traiu o Bolsonaro. E não foi o Bolsonaro que transformou o Moro em juiz. O Moro passou no concurso público. E mesmo assim, mesmo ele tendo traído o Bolsonaro, e mesmo ele tendo virado juiz por meio de um concurso público, a esquerdalha fala que ele é suspeito. Aliás, até a ditadura da toga do STF, da qual o Ricardo Lewandowski faz parte, agora o Dino também, eles falam que o Moro é suspeito. E o Lewandowski é o quê? Anula tudo que ele julgou agora? Porque se anulou o que o Moro julgou, tem que anular tudo que o Lewandowski julgou. Ele não é suspeito também? É só para vocês verem o duplo padrão da esquerdalha. Eles estão tomando tudo, tá tudo dominado. Lembra daquela história do Romero Jucá, da gravação? Agora tem que estancar isso aí, tem que parar isso aí, vamos com o Supremo, com tudo. O grande acordão tá feito. Tá feito esfregado aí na nossa cara. E ainda que essa Janja de papagaio de pirata, que eu não entendi nada. O que a Janja foi fazer lá? Mostrar que mulher serve para entrar muda e sair calada? Era dia de levar a mulher para o trabalho do marido? Por que a Janja está vestida igual o Partido Novo, com a roupa do Partido Novo? O laranja, eu não entendia nada. Eu só entendi que tá tudo dominado, é um mecanismo. Se você viu aí a série, o filme, você sabe muito bem do que eu estou falando. Aquilo não foi um anúncio de ministro, foi um tapa na cara da sociedade brasileira. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que com esse anúncio, da forma como ele foi feito, Lula politiza de vez o STF. E aí eu sei que quando eu afirmo isso, vai aparecer um monte de gente que não tem camadas de raciocínio para falar: ai, mas só agora você descobriu que estava politizado. Porque para a pessoa é tudo a mesma coisa. Para algumas pessoas tudo é a mesma coisa, ela quer ser espertona, ela não quer analisar os fatos e a escalada deles. Por que eu digo que politiza de vez? Por quê? Agora o Lula se põe como quem indica para um e para outro e mistura as estações. Eu indico um político para o Supremo e eu indico um do Supremo para a política. E quem está orquestrando tudo isso sou eu. É o primeiro evento que tem este combo de tudo junto e nenhum deles tem o direito de falar. Ninguém fala. Só o Lula fala, porque ele é o maestro disso que está acontecendo. Então, ele definitivamente politiza o Supremo e vai, nessa escalada, validando aquela percepção popular de que existe uma aliança do STF com o governo Lula e que o Legislativo vira um outro pacote, que Executivo e Judiciário estão juntos e misturados e são uma coisa só, o que é muito bom para o Executivo e é uma tragédia para o STF e para o Judiciário. Porque o brasileiro não confia em político. E quando o Judiciário, que tem essa coisa de ser o técnico, né? O Judiciário é um poder técnico. Quando o Judiciário passa a escancaradamente ser tratado com essa naturalidade, como se político fosse, quando você tem lá, esse aqui vai ser o ministro do STF, mas ele ainda está no governo, uma mega confusão, porque o que ele está fazendo ali no anúncio junto com o Lula, o Flávio Dino? O que o Flávio Dino está fazendo ali? E por que o Lewandowski não fala? Ninguém fala. Então, assim, você tem definitivamente isso já traçado. E isso vai ter, sim, um impacto na política. Porque a política brasileira ela já estava muito mesclada
com o judiciário, porque muitas questões da política são definidas no judiciário e o elenco que a gente escolhe, né, para a política nacional é como se a gente fosse escolher o elenco dos bandidos do Tropa de Elite, a gente que não sai de delegacia. As escolhas do brasileiro são escolhas de gente que vai ter problemas com a justiça. Então, isso já era algo que se misturava. Mas agora, do jeito que Lula conduziu aquilo, é algo que fica ali gritante. E aí, uma coisa que eu não entendi é a presença de Janja. Por quê? A nossa primeira-dama, dona Janja, defendia mais mulheres nos cargos políticos, não é isso que ela falava? Aí o Lula tira uma mulher do STF e põe o Dino. Não indicou uma mulher para o Ministério da Justiça. E a única mulher presente ali é aquela que só tem poder porque casou com o homem certo. É isso o que o Lula quer passar para o Brasil? Que o poder da mulher ele tem de vir do casamento? A Janja está passando isso para o Brasil? Uma outra mensagem, que eu estou aqui porque o meu marido me chamou e eu entro muda e saio calada. Eu não entendi qual é a mensagem que quiseram passar com essa presença. Mas é um anúncio que ficou muito estranho, sobretudo porque tem a cereja do bolo do Lula querendo dar aula para a imprensa de como se deve analisar coisa que tem a ver com o governo dele. E aí, fechando essa análise, a gente vê que o Lula conseguiu se colocar como maestro mesmo, até porque tem o seguinte, se falava em manter Capelli como ministro da Justiça. Muita gente falava nisso. E havia uma reclamação que era o seguinte, aí o Dino vai ter o Supremo e um pezinho lá na Justiça. E aí se falou em colocar um outro político e manter o Capelli por ali. Ele já tirou férias. O Lula já resolveu isso. O Dino agora é no Supremo. E aqui no Ministério da Justiça é outra coisa, é o Lewandowski. O Dino não vai ser um ministro que tem mais poder do que os outros que já estão lá há tanto tempo. Vocês sabem que ministros do STF indicam diversos outros cargos. E isso foi feito. O PGR, por exemplo, é uma dessas questões. Esses ministros que já estão lá há muito tempo, não se preocupem, porque eu não estou colocando o Dino lá mais poderoso que eles. Então, assim, o Lula se coloca como maestro dessa orquestra política, de executivo com judiciário, faz um evento para ter essa imagem, e aí a gente que durma com barulho desses. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui, graças a vocês. Daqui a pouquinho, às 18h, eu estou no Papo Antagonista ao vivo com o Felipe Moura Brasil. Muito obrigada por terem insistido para ele me convidar aqui no Narrativas Antagonista. Eu volto amanhã, às 5 da tarde. Beijo, até lá.